Olha, eu já fracassei diversas vezes ao tentar fazer um canal aqui no YouTube. E durante todas essas tentativas, eu percebi que existe um pequeno detalhe que é crucial no sucesso ou não de um canal aqui na plataforma. E pode ter certeza que eu não vou me posicionar aqui como um guru que sabe a receita do sucesso ou alguma coisa nesse sentido. O que eu vou fazer aqui é te contar de uma forma muito sincera aquilo que eu vinha fazendo e o que eu comecei a observar e ajustar para começar a ter bons resultados aqui na plataforma. O meu nome é Eduardo, eu sou publicitário e hoje é dia de opinião aqui no Manual de Criação. Muito bem, e para quem segue o canal há algum tempo aqui, já sabe que eu trabalho com criação publicitária. E uma das vertentes que eu mais opero dentro da minha profissão é justamente na criação de conteúdo digital e na edição de vídeo. Claro, a gente vive na era do conteúdo digital, então é óbvio que diversas empresas querem cada vez mais produzir conteúdo aqui para a internet. E é justamente dentro disso que eu sempre trabalhei. E uma das coisas que eu acho que eu mais me destaquei durante essa trajetória foi na criação de documentários para clientes. Então, muitas vezes o cliente tinha uma boa história com alguma pessoa, com algum funcionário, ou até mesmo com algum cliente dele, e eu ia atrás disso, eu ia atrás de roteiro, ia atrás de produção, depois fazia edição, tudo voltado para storytelling e tudo mais. E com isso, além de me tornar um bom editor de vídeo, eu também me tornei um bom documentarista, ou seja, um bom contador de histórias em forma de conteúdo. Com isso, o caminho mais natural para que eu começasse a trabalhar aqui no YouTube seria justamente dentro de um tipo de conteúdo parecido com isso. O que eu fazia era basicamente isso. Se eu tinha um tema do meu interesse, eu ia lá e criava um canal em cima desse tema. E é o que eu acho que muitas pessoas acabam fazendo aqui na plataforma. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Durante a minha infância e a minha adolescência praticamente toda, eu era muito ficcionado em símbolos. Então tudo aquilo que era visual, simbólico e que pudesse trazer algum tipo de significado oculto ou não, aquilo acabava me hipnotizando de alguma forma. Eu queria tentar entender o significado daquilo, tentar entender a história. E isso acontecia para diversas frentes, desde algum tipo de símbolo antigo, com algum significado histórico, até mesmo escudos de time de futebol e, claro, logotipos de empresa, o que eu acho que acabou contribuindo de forma bem significativa na minha escolha de cursar publicidade depois. Então, com tudo isso, o primeiro canal que eu comecei a perceber algum tipo de resultado aqui no YouTube era o canal que eu falava sobre símbolos e seus significados. E aí eu fiz diversos conteúdos a respeito, fazia bastante pesquisa para poder descobrir os significados e tudo mais. Naquela época não existia inteligência artificial e com isso eu fui criando e tinha bastante gente que comentava, tinha muitos comentários assim recorrentes de pessoas que comentavam em diversos vídeos e eu tinha a sensação de que eu começava a criar ali até uma comunidade, algum tipo de troca. Mas eu percebia que era muito difícil fazer a coisa rodar, fazer explodir, fazer sair da bolha. O vídeo que eu mais tinha visualizações no canal, se eu não me engano, tinha 12 mil visualizações, então era muito difícil passar essa barreira. Com isso eu acabei me desinteressando um pouco sobre o projeto, acabei criando outros canais e esse canal acabou sendo deixado um pouquinho de lado. Depois tentei outros assuntos, outros temas e outros formatos. Tentei canais com inteligência artificial, onde eu não aparecia, nem mesmo a minha voz, também não foi muito pra frente. Fiz também um canal de web documentários, esse canal dava muito trabalho de produzir, muito trabalho mesmo. Eu fazia uma edição muito pesada, fazia os roteiros, eles tinham uma pesquisa muito aprofundada, era bem difícil de produzir esses vídeos. Eu tive um vídeo que acabou explodindo e ali eu até acabei de certa forma me iludindo com o resultado que aquele canal poderia trazer a curto prazo, porque o vídeo passou lá de 150 mil visualizações. Só que dentro desse canal eu também falava de muitos assuntos assim disruptivos. Eu tinha uma ideia, simplesmente eu botava para executar, né? Falando sobre comportamento humano, falando um pouco sobre história, sobre geografia. E eu acabei transformando esse canal numa grande mistura de coisas que eu gosto. Aí o último canal que eu me dediquei de fato, de forma mais intensa, antes de começar esse projeto aqui, foi um canal onde eu falava sobre ciência. E esse também é um tema que me interessa muito.
E esse, mais uma vez, era um canal que me dava bastante trabalho, principalmente na pesquisa, porque aí eu estava me posicionando como um cara que queria falar de ciência, então cada vez era mais importante que eu trouxesse dados sólidos e de fontes confiáveis. Era uma coisa muito desafiadora fazer o canal funcionar. Mas da mesma forma, eu via o público crescer de forma bem lenta, eu via que existia uma consistência nas visualizações, mas era muito difícil ultrapassar uma barreira lá de, sei lá, 5, 10 mil visualizações. E isso é muito complexo para quem está iniciando aqui na plataforma. E aí ainda existe aquela questão sobre os títulos e thumbnails aqui para o YouTube. Claro que isso é muito importante, mas isso é praticamente o básico. Tu precisa ter um bom título e uma boa thumb para poder performar. Só que às vezes parece que esse é o grande segredo, de que simplesmente porque a tua taxa de clique está baixa, é sinal de que o teu título e a tua thumb são ruins. Só que depois de algum tempo, eu comecei a perceber que não é tão simples assim. Eu fazia títulos com um apelo gigantesco, assim, com gatilhos de curiosidade e até mesmo de sensacionalismo muitas vezes, e as minhas thumbnails também. Eu trabalhava bastante para criar uma thumbnail, fazia de forma chamativa, usava personagem, fazendo expressões marcantes, e mesmo assim, eu percebia que o que mais me atrapalhava dentro do processo aqui do YouTube era a maldita taxa de cliques. Com isso, eu resolvi fazer uma grande virada de chave, porque eu percebi que durante anos eu estava aplicando aquilo que eu conhecia em relação à criação de conteúdo, mas eu nunca tinha parado para tentar fazer algum tipo de conteúdo falando justamente sobre a minha habilidade, sobre a minha profissão. E foi justamente através disso que nasceu esse canal, onde eu tô tendo os melhores resultados que eu já tive aqui dentro do YouTube. Porque, na verdade, a maior chave para o sucesso aqui na plataforma, ao meu ver, é algo de uma simplicidade que chega a ser quase cômica. Porque para dar certo no YouTube, tu precisa ter gente que queira assistir o teu conteúdo. Simplesmente assim. Porque, vamos lá, aí eu tinha o meu canal sobre ciência. E eu olhava lá o Pedro Loss do Ciência Todo Dia e todos os vídeos que ele publica tem mais ou menos 500 mil visualizações, 800, às vezes bate 1 milhão, muitas vezes, na verdade, bate 1 milhão. E aí eu pensava, bom, o conteúdo dele é top, a pesquisa dele é aprofundada, a produção dele é caprichada, a edição dele é ótima. Então, se eu fizer tudo isso, eu também posso conseguir chegar nesses números. Só que vamos lá, quanto tempo esse cara tá aqui na plataforma? Eu comecei a acompanhar ele, se eu não me engano, em 2016. Então tem lá quase 10 anos que eu acompanho. Só que eu sei que ele já fazia conteúdo para a internet bem antes mesmo de eu conhecer ele. Então, olha há quanto tempo esse cara tá tentando. Eu acho que esse é um exemplo muito bom. Só que vamos lá, o que eu queria fazer com aquele canal era justamente falar sobre ciência, tecnologia, até mesmo com uma pegada filosófica, porque eu gosto muito disso, e são coisas que o Pedro Loss faz no canal dele. Só que vamos lá, quantas pessoas no Brasil têm interesse nesse tipo de conteúdo? Talvez um vídeo do Ciência Todo Dia que atinja 1 milhão de pessoas tenha atingido, sei lá, quase 100% do público interessado nesse nicho aqui no Brasil. Porque é aí que entra, pra mim, o grande pulo do gato. Se tu tem um público de 1000 pessoas e tu atinge metade dele, tu tem 500 pessoas. Só que se tu tem um público de 10 mil pessoas e atinge 10% dele, tu tem 1000 pessoas. Ou seja, o dobro daquilo que tu atingiria com outro público. Essa aqui é uma conta de matemática assim de boteco mesmo, uma conta simples. Só que eu acho que retrata muito a realidade aqui da plataforma. Porque aí no final das contas, o que mede se o teu vídeo é bom é se ele consegue ou não resolver o problema de alguém. E de quantos alguéms ele consegue fazer isso. Então eu acho que o grande segredo para fazer com que um canal funcione aqui no YouTube é tentar fazer conteúdo útil, conteúdo que resolva o problema de alguém. Essa foi a mudança de estratégia que me fez começar a ter resultados aqui no YouTube. Antes, qualquer tipo de ideia que eu tivesse já era suficiente para poder tentar um projeto, um canal ou um vídeo aqui no YouTube. Hoje eu busco cada vez mais entender aquilo que pode, de fato, mudar a realidade de uma pessoa. O que eu conheço ou o que eu estou conhecendo que eu posso compartilhar e que pode ser útil para alguém. E é justamente isso que eu faço nesse canal. Eu compartilho aqui a minha profissão, eu compartilho aquilo que eu já aprendi e aquilo que eu estou desenvolvendo dentro das novas tendências do mercado. E tu também não precisa ser um especialista para começar a fazer um conteúdo nesse sentido aqui na plataforma. Porque pensa só comigo, tu pode compartilhar aquilo que tu está aprendendo. Tu pode se colocar
como alguém em desenvolvimento também, isso não é vergonhoso de forma alguma, porque dentro do YouTube tu não vai ter resultado a curto prazo, mesmo que tu seja um especialista. Então, se hoje tu começa um canal se colocando como uma pessoa que está aprendendo algo ou está se desenvolvendo em algo, daqui a 2, 3 anos tu pode se posicionar como especialista daquilo. Porque aí tu já vai ter passado por diversas etapas que quem está entrando no teu canal, por exemplo, talvez não tenha passado ainda. E nesse caso tá tudo bem, porque mesmo quem já tem a experiência no mercado, se está começando um canal aqui na plataforma, também não vai ter muita autoridade em cima do assunto. Isso é bem real mesmo. E isso que se tu não quiser, tu não precisa nem aparecer. Então tem diversas formas de tu começar um projeto aqui no YouTube. Tem uma coisa que o Lucas lá do YouTube Sem Mimimi fala, que faz todo sentido pra mim, que eu acabei sentindo na pele mesmo. O algoritmo, ele não tá nem aí pro criador de conteúdo. O algoritmo quer saber das pessoas que estão aqui na plataforma. Porque é assim que o YouTube, como empresa, ganha dinheiro, fazendo com que as pessoas consumam cada vez mais os conteúdos aqui do YouTube. E com isso, o que a gente pode concluir é que realmente, quando tu é útil para alguém, a chance do YouTube te recomendar é muito maior. Porque as pessoas vão estar procurando por aquele conteúdo. E o que o YouTube quer é fazer com que as pessoas fiquem aqui. E aí tu pode até me dizer, mas eu quero fazer um conteúdo que vai bombar no entretenimento, fazer alguma coisa divertida, engraçada. Bom, se for bom mesmo, é sinal que é útil também. Porque o que mais tem é gente chegando cansada do trabalho e querendo assistir um conteúdo divertido, interessante, enquanto relaxa. Só que o que a gente precisa entender é o quanto a gente está disposto de investir de tempo para um projeto dar certo. No meu caso, hoje eu optei em sair um pouquinho dessa zona do entretenimento e de coisas interessantes e partir um pouco mais para a questão didática e de ensinar algo. E nesse vídeo eu não quero desanimar ninguém, tirar a coragem de ninguém, muito pelo contrário. Eu espero muito que tu tenha tirado proveito desse conteúdo. Se tu chegou até aqui, tu deve ter gostado desse vídeo, então eu te convido a se inscrever no canal, deixar teu like e também compartilhar com algum amigo que possa se interessar por esse tema. Dito isso, muito obrigado por assistir, um abraço e até mais.